Quantos vieram receber uma palavra do Senhor nessa noite? Fique em pé no seu lugar, vamos orar mais uma vez. Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite, amém? E é por causa dessa palavra que nós estamos aqui, porque um dia Ele deu uma palavra para mim, um dia Ele deu uma palavra para você, por isso que nós estamos reunidos aqui nesse lugar. Um dia Ele nos chamou para sermos filhos, nos chamou para sermos cristãos, nos chamou para sermos servos, e por isso nós estamos aqui, porque nós atendemos um chamado dEle. E nós queremos orar nessa noite em cima dessa palavra, que nós vamos falar hoje sobre o chamado de Deus na nossa vida, amém? Feche seus olhos, Pai, eu quero colocar essa palavra diante do Senhor, Deus, aquela que o Senhor ministrou no meu coração, Pai, que o Senhor vai ministrar no coração dos meus irmãos nessa noite. Te peço que o Teu Espírito Santo, ó Deus, faça-nos lembrar das palavras que o Senhor já revelou no nosso coração. Muitas palavras, às vezes, esquecidas, arquivadas, ó Pai, desacreditadas, desesperançadas, mas que nessa noite, através do Teu Espírito vivificador, possa restaurar, possa reviver essas palavras, possa ressuscitar palavras que no passado chamou esse irmão, chamou essa irmã, e por isso ele está aqui hoje, ó Pai. Faça-nos lembrar nesta noite das Tuas palavras sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, no capítulo 11. Gênesis, no capítulo 11, a partir do verso 26. Toda vez que eu venho ministrar a palavra do Senhor, eu falo com Deus, eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Obrigado, porque o Senhor me dá a oportunidade de obedecer um chamado do Senhor. E eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre isso. Gênesis capítulo 11, versículo 26. A palavra do Senhor diz assim: Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. Harã gerou Ló. Morreu Harã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. De Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam na terra. Apareceu o Senhor a Abrão, e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou um altar ao Senhor, que lhe apareceu, passando dali para o monte ao oriente de Betel. Arrumou a sua tenda, ficando em Betel, ao ocidente de Ai, ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Somente até aqui. Nós já oramos. Pode sentar no seu lugar. Quando
estava preparando essa palavra, o Senhor ministrou no meu coração muitas das suas palavras que Ele ministrou aqui no meu coração. Nós temos a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que ela serve para orientar, para corrigir, para advertir, para dar caminho, não é? A palavra do Senhor, ela é fiel, ela é inerrante. A palavra do Senhor é essa que está escrita, nós temos essa palavra. Nós temos a palavra de conhecimento, aquela palavra que é o dom de Deus, né? Lá em Coríntios está escrito que alguns deu dons da palavra de conhecimento, outros palavra de sabedoria. E temos também a palavra que é aquela palavra que nós chamamos como palavra rema, aquela palavra que vem de Deus ao nosso coração e diz, vai, faz isso, vai e você foi chamado para fazer isso e aquilo outro, não é? Quantos têm uma palavra do Senhor, uma palavra rema? Uma palavra que o Senhor te deu, talvez na sua adolescência, na sua juventude, algo que o Senhor colocou no seu coração, talvez Deus falou para você, vai e você vai ser próspero, vai e você vai ser feliz, vai e você vai ser um grande doutor, um grande escritor, vai e você vai ser um grande advogado, vai e você vai ser um grande cantor, vai e você vai ser um grande professor, né? Um dia eu estava na escola bíblica dominical e nós estudávamos sobre os dons do Espírito. E ali no meio da turminha, né, da juventude, dos adolescentes, alguém falou assim, qual é o dom que você gostaria de ter? Uns falaram, eu queria ter o dom de profecia. O outro falou, eu queria ter o dom de curar, o dom de revelação, o dom de sonhos. E aí chegou até mim e eu respondi, eu queria ter o dom da palavra. E aí eles falaram, mas por que, né, o dom da palavra? Tem o dom de cura, tem o dom de milagres, por que você quer o dom da palavra? Porque eu quero ensinar a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que a partir daquele momento o Senhor ouviu no céu. E é por isso que eu estou aqui hoje, por causa de uma palavra. Que um dia eu orei a Deus e Deus me chamou para isso. Eu tenho certeza que cada um de nós tem uma palavra do Senhor, para que foi chamado. Né? E muitas vezes nós não operamos essa palavra, não andamos nessa palavra, porque às vezes o caminho é difícil, é árduo. E nós vamos aprender aqui na história de Abraão, que realmente, para que essa palavra se cumpra em nós, a palavra, o chamado de Deus, se cumpra em nós, nós precisamos passar por algumas etapas, nós precisamos aprender algumas coisas. Não é na hora que Deus fala, você vai fazer isso, e aí que já acontece instantâneo. Tem um tempo, essa palavra para madurar, para nos preparar. Não é? Quando Deus chamou o povo do Egito para ir para a terra prometida, se passaram 40 anos. Muitos deles se perderam, morreram no deserto. Somente Josué e Caleb, a geração de Josué e Caleb, que adentraram a terra. Por que acontecem essas coisas? Da hora que Deus chamou Abraão até o cumprimento da sua palavra, o nascimento de Isaac, se passaram cerca de 25 anos. E nós vamos entender aqui que Deus não tem problema com o tempo. Nós temos o problema com o tempo. Nós somos temporais. Mas Deus é atemporal. Talvez você tenha vivido uma vida diante do Senhor, você tenha vivido uma vida dedicada ao Senhor, de retidão, de piedade, e ainda não tem vivido as promessas do Senhor na tua vida. Talvez quando você se converteu, você ouviu algumas palavras remas, não é? No culto como esse, talvez Deus vai liberar uma palavra rema na tua vida, fique atento. Mas talvez você já tenha umas palavras, você já tenha umas promessas que ainda não se cumpriram e você pensa, por que, Senhor? Por que ainda estou vivendo derrapando? Por que ainda estou vivendo em círculo, né? Não saio do deserto? Por que será? Esse é um tempo de preparação. Deus não tem problemas com o tempo. Se você perceber, o texto que nós lemos aqui, um pouco antes do chamado de Abraão, conta um pouquinho da genealogia, da família de Abraão. Terá, quem foi Terá? Terá, pai de Abraão, não é? Terá gerou a Abrão. E Abrão casou-se com Sarai. E a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 11, do versículo 31, diz que tomou Terá Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho,
e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. Saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Antes mesmo de Deus chamar Abraão, Deus já tinha um propósito na família de Abraão. Deus já tinha um propósito com o pai de Abraão, Terá. Ele saiu da terra de Ur dos Caldeus para ir para onde? Para ir para onde? Tem alguém me ouvindo nessa noite? Terá saiu da terra de Ur dos Caldeus para ir para onde? Eita glória! Canaã. Quando nós ouvimos as pregações sobre Abraão e diz, Abraão saiu para uma terra que ia ser mostrada, Abraão saiu para uma terra que ele não sabia para onde ia, mas aqui pode ser que no íntimo de Abraão, ou de Abrão, ele já sabia mais ou menos para onde iria. Porque quando ele ainda estava com seu pai, Terá, eles saíram de Ur dos Caldeus com um destino. Deus já tinha dado uma rota, um destino para a família de Abraão. Para ir para Canaã. E o que aconteceu? Foram até Harã, onde ficaram. Fincaram, permaneceram, fizeram morada. E diz que Terá viveu 205 anos. E morreu onde? Em Harã. Ele saiu para Canaã, mas ficou em Harã. Por quê? Ele não cumpriu o propósito. Para que ele saiu de Ur dos Caldeus? Ele não conseguiu chegar no destino. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Josué, grava aí esse capítulo de Gênesis, capítulo 12, mas vai para Josué, capítulo 24. O pai de Abraão não conseguiu chegar no destino Canaã. Então, o que Deus fez? Deus falou para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não tem problemas com o tempo. Abraão nasceu quando Terá tinha 75 anos, 70 anos. Terá gerou Abraão. Terá viveu até 205 anos. Quando Deus chamou Abraão, Abraão já tinha 75 anos. Então vamos pensar, de 70 para 205, 135 anos, mais 75, 210 anos? Quem é da matemática aí? Vamos por 210 anos. Deus esperou 210 anos, depois que ele chamou Terá, para poder levantar Abraão, para cumprir um chamado dele. Deus não tem problema com o tempo. Deus esperou 210 anos e você não espera um mês, uma semana, um ano. Quando que Deus falou com você que você alcançaria a sua bênção? Quando que Deus te chamou para o ministério e até agora você não está atuando no ministério? Quando que Deus te chamou para fazer aquele curso que você está postergando? Quando que Deus te chamou para fazer aquele negócio que toda vez aparece para você e você tem medo de assumir a posição? Quanto tempo faz? Quanto tempo que Deus prometeu essa bênção para você e até agora não aconteceu? Deus esperou 210 anos, porque Terá não alcançou o propósito de Deus, mas agora com Abraão havia uma chance então de alcançar o propósito. 210 anos. Deus não tem problemas com o tempo. Josué capítulo 24, a partir do verso 2, diz assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Isaque é a promessa de Abraão. Isaque é o cumprimento da promessa de que Abraão seria pai de nações, de que Abraão multiplicaria, de que Abraão abençoaria todas as famílias da terra. Veja,
Esses versos aqui de Josué 24 explica algumas coisas. Por que Terá parou em Harã? A história conta que Ur dos Caldeus e Harã eram dois polos de grande idolatria. O pai de Terá era um fabricador de ídolos. O pai de Terá não, o pai de Abraão, Terá, era um fabricador de ídolos. Ele vivia desse comércio. Então, Ur dos Caldeus, o centro da idolatria, e Harã, um segundo centro. Será por que Terá não prosseguiu viagem? Por que Terá saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã e parou justamente em Harã? Será que ele não quis deixar algumas coisas? Será que ele não quis deixar o seu ofício, né, de produtor de imagens? Será que ele não quis abrir mão da sua profissão para seguir um chamado de Deus? E aí, esses versículos também explicam, aqui diz que Terá, os pais, né, Terá, pai de Abraão, servia a outros deuses. Por que será que ele não obedeceu o chamado de Deus? E aqui explica o verso 1 de Gênesis capítulo 12, você pode voltar lá em Gênesis, explica por que Abraão tinha que sair do meio da sua parentela, tinha que sair da terra dos seus pais, para uma terra que Deus lhe ia mostrar. Por que esse chamado é tão enfático em sair da terra, em sair da parentela, em sair do meio da casa dos pais? Justamente por causa disso, porque aquela família, aquela cidade, a tradição daquele povo era idolatria. A primeira lição que nós aprendemos com Abraão é que nós precisamos nos desfazer de algumas coisas para assumir o chamado de Deus, para viver o chamado de Deus, para andar sob a palavra de Deus. Nós precisamos deixar para trás algumas coisas. Deixar para trás, quem sabe, alguns costumes antigos. Deixar para trás a mentira. Deixar para trás o pecado. Deixar para trás a imundícia. Deixar para trás a aliança com o mundo. E fazer uma aliança com Deus. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, nós precisamos deixar. Se isso... então eu tenho que deixar a casa dos meus pais, eu tenho que viver uma vida aí... Se na casa dos seus pais tem idolatria, tem servidão ao mundo, você deve deixar essas coisas. Não quero dizer para você deixar lá a casa do seu pai e sair por aí errante no mundo, não. Estou falando que você tem que ser a luz no meio das trevas. Você tem que deixar os maus costumes. Eu estava ouvindo um pregador hoje de manhã e ele falando que ele tem um chamado de Deus, mas ele vive uma vida de empreendedorismo e reúne-se com muitas pessoas famosas, né, importantes na sociedade. E um dia ele estava reunido com essas pessoas e a conversa ali, né, tomando café, e começou uma conversa meio mundana, né, as piadinhas, e a mulher dele chegou para ele e falou: você tem um chamado, você está aí no meio deles, mas você não faz parte deles. E aí, então, na mesma hora, o Espírito Santo tocou no coração dele. Ele falou assim: pessoal, estou indo embora, já deu meu horário, tenho um compromisso, minha esposa me lembrou, eu tenho que vazar. Ou seja, não importa o ambiente que você está, importa como você está neste ambiente. Você deve influenciar o ambiente onde você habita, e não o ambiente influenciar você. Então, aquele servo de Deus, ele se tornou um homem eminente, importante, mas ele não se deixou se envolver com o ambiente que ele estava. Ele preferiu seguir o chamado dele. E da mesma forma, quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, fala de separação, fala de santificação. Quando nós estávamos louvando, e a Sheila ministrou sobre santidade, sobre vestes limpas, sobre santidade, a palavra santidade quer dizer separação. A palavra igreja quer dizer chamados para fora. Fora da onde? Fora do mundo, fora do pecado. Nós temos um chamado. Talvez você fale assim: você está falando de palavra, você está falando de chamado, mas eu não tenho uma palavra ainda. Eu te convido a ler esse aqui. O primeiro chamado nosso é o chamado à santificação. Porque Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis antes da fundação do mundo.
Antes mesmo de fundar este mundo aqui que você vê, a terra, o céu, os mares, o sol, as estrelas, antes Ele já nos chamou. Então, se você é um que diz, eu não tenho uma palavra, aí vai uma palavra para você. Deus te chamou para ser santo e irrepreensível diante dEle nos céus. Nós só vamos alcançar a coroa da vida se nós formos santos e irrepreensíveis. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Quando Deus chama Abraão para sair, Deus está chamando Abraão para se santificar, para se separar. Então, primeira lição que nós aprendemos aqui, se queremos andar na palavra do Senhor, se queremos cumprir o chamado que Deus chamou para nossas vidas, nós precisamos ficar atento a essa separação, a esse chamado de santidade. Então eu sou santo e irrepreensível, então eu não peco mais. Não, todos os dias nós pecamos, como foi falado na ministração. Talvez eu seja o pior dos pecadores aqui nessa noite. Mas eu tenho que ter a consciência para que Deus me chamou. E como que eu devo me portar. Como que eu devo viver. Como que eu devo pensar. Como que eu devo falar. Diante do chamado que Deus tem na minha vida. Eu preciso, primeiro, reconhecer que eu sou chamado de Deus. Segundo, eu preciso reconhecer que esse chamado é inerente à santidade. Não é impossível atender um chamado de um Deus santo sem ser santo. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. O próprio Abraão, vai lá no capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. E te multiplicarei extraordinariamente. Eu imagino que essa palavra, quando vem a mim, quando vem a você, pelo menos a mim, quando vem, eu fico pensando no que Deus vai me multiplicar. O que eu tenho nas minhas mãos que possa ser multiplicado extraordinariamente. Sabe, nós estamos, lá na escola nós estamos fazendo um projeto de horta, e os meninos plantaram lá a semente, né, a muda, a gente rega toda semana, e a gente já pode ver o fruto daquela semente, daquela muda, se multiplicando. E ali nós podemos dizer, multiplicou, Deus abençoou, foi uma multiplicação ordinária. Seguiu a ordem correta da natureza. Plantou, regou, veio chuva, veio sol, veio tempo e cresceu. Uma multiplicação ordinária. Mas Deus tem um chamado para mim e para você de uma multiplicação extraordinária. Extraordinária. E aí, talvez, como eu, muitos de vocês nessa noite estão pensando, nossa, está longe. Isso que ele está falando aí é algo surreal, é algo sobrenatural, porque está muito longe de acontecer na minha vida. Quantas vezes eu já parei lá em casa com a minha esposa, com os meus filhos, e a gente pensa, está difícil, está penoso. De novo nós estamos aqui, de novo eu tenho que fazer isso. Por quê? E aquela palavra de multiplicação extraordinária? Deus colocou essa palavra no meu coração nessa noite, para dizer para mim e para você, que pensa essas coisas, que Ele está revitalizando essa palavra, Ele está reafirmando essa palavra. Assim como Deus falou com Abraão, desde os 75 anos até os 100 anos, 25 anos se passaram, até a chegada de Isaac, pelo menos 3, 4 ou 5 vezes Deus falou com Abraão a mesma promessa, antes que ela se cumprisse. Quem sabe nessa noite é uma dessas vezes que Deus está falando para você, que pensou em desistir. Ele está falando, não desista,
eu ainda sou contigo, eu ainda tenho a mesma palavra, o mesmo propósito com você. O tempo não é problema para mim, eu vou cumprir, eu tenho uma aliança com você. Mas essa promessa de multiplicação extraordinária, ela está ligada, ela está vinculada intrinsecamente com a palavra de santidade. Entra ou anda na minha presença e ser perfeito. Contigo farei uma aliança e te multiplicarei extraordinariamente. Está no mesmo texto, está no mesmo versículo, está na mesma toada. Primeiro anda na minha presença, ser perfeito, e eu te multiplicarei extraordinariamente. É sobrenatural mesmo, é outro nível. Nós vamos alcançar isso somente quando andarmos na presença do Senhor, quando andarmos com Ele, então vamos ver as maravilhas e as misericórdias dEle agir na nossa vida, em nome de Jesus. Da mesma forma que nós não podemos ser santos por si só, a palavra do Senhor diz que os nossos atos de justiça são como os trapos de imundícia, não é? As minhas atitudes, aquilo que eu digo que fazer certo, aquilo que eu acho que é certo, isso não vale nada diante de Deus, mas é o Espírito Santo que nos vai santificar. É o Espírito Santo que vai nos dar esse poder de santidade. O próprio nome já diz Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em cada um de nós, amém? E é o fruto desse Espírito que vai gerar em nós essa santidade, essa piedade, essa fidelidade, essa dedicação. E da mesma forma que nós não conseguimos ser santos por si só, também nós não vamos multiplicar por nós mesmos. Não é nós colocando a nossa mãozinha lá que vai dar uma força para Deus e vai ajudar a multiplicar aquilo que nós temos. Não, é Ele quem vai fazer. Ele quem vai fazer todas as coisas. Ele é a fonte de todas as coisas. É difícil para nós, seres humanos, entender isso, né? Esperar no Senhor. Uma geração fast food, uma geração Nissim miojo. Só 3 minutos já está bom. Não é assim. 3 minutos você faz uma comida artificial, que não sustenta, que engana o estômago, mas depois causa coisas piores ainda. Para uma comida boa, uma comida robusta, ela precisa de tempo, ela precisa de tempero, ela precisa de passar pelo fogo, ela precisa ser maturada, ela precisa ser trabalhada e então servida depois de um tempo. A nossa geração é uma geração instantânea, que é tudo na hora. Até os fast foods hoje já não é tão rápido assim, não é? Outro dia nós ficamos numa fila sentados, né? Mas não numa fila literal, mas com a senha na mão, mais de 45 minutos numa lanchonete de fast food. Imagina se não fosse fast, se não fosse rápido, se fosse aquele restaurante caseiro. Ia demorar 2 dias para ficar pronta a comida. Era fast food, demorou 45 minutos, meu Deus. E essa geração não aguenta esperar. Nós não aguentamos esperar, não é? Num culto de 1 hora, 1h30, a gente não aguenta esperar. Essa geração, a nossa cabeça está trabalhando assim, ó, querendo já o que vai acontecer depois. Será que o Corinthians ganhou ou perdeu? Para isso você não precisa ter dúvida, né? Claro que perdeu, mas você não precisa pensar nisso agora, né? Nós estamos vivendo uma geração que nós estamos fazendo uma coisa aqui e já estamos pensando em outra lá. E essa coisa que nós estamos fazendo aqui acaba sendo mal feita porque a gente está pensando em fazer outra coisa lá. Eu nem acabei de ler a primeira parte, já estou indo para o final para ver qual que é o final do livro. Porque nós estamos acostumados no urgente, no imediato. E a promessa de Deus para as nossas vidas pode acontecer de uma hora para outra, mas pode demorar um pouco. Pode demorar 1 semana, 1 mês, 1 ano. Para Abraão, durou 25 anos. Se a gente acha que Abraão esperou muito a sua promessa, 25 anos, o que falar de Caleb? Josué e Caleb. Quem lembra da história de Josué e Caleb? Moisés estava lá na porta da terra prometida, eles iam tomar posse da terra. Então, Moisés levantou 12 espiões para ir visitar a terra, para ver como que era a terra, então para que eles pudessem possuir. Os homens vieram de lá com medo, falando, lá só tem gigantes, e nós somos como formigas diante deles. Somente Josué e Caleb acreditaram na promessa, falando, não, mas Deus falou. Olha só, Deus falou. Quando as coisas estão difíceis para você, você lembra do que Deus falou com você?
Eu me lembro que eu estava aqui, ó, nessa rua aqui, Luiz Barreto, na igreja que agora era a antiga Batista, né, do pastor Sérgio Martins, estava ali, no Congresso de Missões. E eu já tinha ido para a Bolívia para fazer missões, para participar de um congresso, e eu estava ali com o mesmo ministério com o qual eu fui para a Bolívia, estava ali. E eles falaram, e aí, Samuel, você vai? Vamos juntos nessa? Vamos para missões? Eu olhei para mim. Eu falei, como que eu posso ir? Estou sem igreja, sem pastor. Eu estou praticamente desviado. Eu estou aqui, estou em missões, eu louvo a Deus, mas eu não tenho um caminhar com Deus. Como que eu posso ir? Quando as coisas estão difíceis, você lembra da palavra do Senhor? Daquilo que Ele te chamou? Uma palavra naquela noite veio ao meu coração dizendo assim, ei, volta, volta, porque os planos que eu tenho contigo são os mesmos de outrora. Onde você parou, é ali mesmo que você vai continuar. Eu não desisti dos meus projetos na tua vida. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que parou, estacionou, está muito distante do alvo, do destino, do propósito. Deus está te falando, volta, volta aqui, no mesmo lugar, que o projeto vai continuar de onde você parou. Eu não arquivei o seu projeto, eu não arquivei a tua missão. Volta e começa tudo de novo. Eu estou contigo. Você percebeu na nossa leitura que Abraão fez altares ao Senhor? A partir do momento que Deus falava com ele, ele fazia altar. Só que chegou um tempo em que teve fome naquela terra. Sabe a terra prometida? Aqui diz que Abraão percorreu toda a terra. Deus deu a terra para Abraão, mas teve fome naquela terra. A promessa de Deus, o propósito de Deus, o lugar onde Deus quer que você esteja, nem sempre vai ser um mar de rosas, nem sempre vai ter fartura, não é? Nós só vamos ter fartura, só vai eliminar o choro da nossa vida, a luta, a labuta, só quando a gente chegar lá no céu. Mas enquanto nós estamos aqui, nós vamos enfrentar empecilhos, lutas, né? No mundo tereis aflições, mas a palavra do Senhor diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando teve fome naquela terra, o versículo 10 do capítulo 12 diz que havia fome naquela terra, e desceu quem? Desceu Abraão para o Egito, para ficar ali, porquanto era grande a fome na terra. Deus chamou Abraão para ir para Canaã. Abraão chegou em Canaã, mas porque teve fome, ele foi para o Egito. Muitas vezes nós fugimos do propósito que Deus tem para a nossa vida. Nós nos desviamos, nós nos esquecemos daquilo que nós temos que fazer. Deus chamou Jonas para ir para Nínive, pregar a palavra de arrependimento, e disse, Jonas, vai lá para Nínive, prega, porque eu vou converter aquele povo. Se fosse fácil assim, hein? Vai lá, prega, que domingo que vem os bancos vão estar cheios. Eita glória. A gente vinha e pregava, e tranquilo, né? Deus deu a receita, deu os instrumentos, os ingredientes, mexeu o bolo, deu o bolo cozido para Jonas. Era só ele oferecer lá, todo mundo ia comer. Mas o que ele fez? Ele se desviou do propósito, foi para Tarsas. Muitas vezes nós desviamos do propósito. E o que acontece quando nós desviamos do propósito? Nós enfrentamos algumas batalhas. Leia comigo os versículos, a partir do verso 11, do capítulo 12 de Gênesis. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência, os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Às vezes a multiplicação vem e a gente pensa que está na presença do Senhor, né? A gente pensa que é Deus que está agindo aqui. Veja que Abraão se desviou do propósito, foi para o Egito e
prosperou. Mas essa prosperidade veio a partir do quê? Ele teve que dar um jeitinho, né? Um jeitinho, né? Não vou dizer brasileiro, mas um jeitinho humano, né? Esse é o jeitinho do ser humano, do carnal, daquele homem mau, né? Sempre dá um jeitinho para as coisas. Ele prosperou, mas para isso ele teve que mentir. Ele disse que Sarai ou Sara era sua mulher, ou era sua irmã e não sua mulher. Porém, o que aconteceu depois? Ele estava multiplicando, ele estava ganhando bois, ovelhas, jumentos, escravos. Opa, aqui é o meu lugar. Deus falou, não, aqui não. Deus puniu o faraó, versículo 17. Puniu o faraó, a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, faraó a Abrão, ele disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era a tua mulher e me disseste ser tua irmã? Por isso eu tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E faraó deu as ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. Capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito e para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata, ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. Ou seja, ele saiu do propósito de Deus, foi para o Egito, mas tudo deu errado. E onde que ele voltou? Voltou para o mesmo lugar do chamado de Deus. Voltou para o altar, voltou para o lugar de sacrifício, voltou para a terra onde Deus tinha prometido para ele, voltou ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar. Segunda lição, ou terceira lição que nós aprendemos com Abraão é que Abraão era um edificador de altares. Nós precisamos ser edificadores de altares. Toda vez que Deus fala conosco, toda vez que nós orarmos a Deus, hoje nós temos acesso direto a Deus, não é? Nós falamos aqui, em 25 anos, Deus falou com Abraão cerca de 5 vezes. Em 25 anos, uma a cada 5 anos. Hoje nós temos a oportunidade de falar com Deus a todo minuto, a toda hora do nosso tempo, todo dia. E nós muitas vezes negligenciamos esse tempo e não falamos com Deus. Abraão ouviu Deus 5 vezes e fazia altares. Capítulo 12, ele fez pelo menos 2 altares. E depois 3 altares aqui. E agora capítulo 13, ele volta para o lugar de altar. Versículo 18 do capítulo 13. Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. De novo, altar. Abraão tinha uma referência. A referência dele era o altar. Ainda que ele tenha passado por fome, ainda que ele tentou dar um jeitinho, indo para o Egito, para se salvar da fome. Quando deu tudo errado, ele tinha uma referência de volta. Como o filho pródigo. Pegou tudo que tinha, gastou, esbanjou. Quando foi esbofeteado, quando foi agredido, foi espancado, ele se levantou e disse: eu voltarei para a casa do meu pai. Eu tenho uma referência, eu tenho uma origem, eu tenho um destino. Quantos nessa noite estão precisando voltar para a casa do pai? Quantos nessa noite estão precisando voltar para o destino, para a origem, na verdade, de onde o Senhor te chamou? Quantos têm a referência de altar? Sabe, Abraão tinha uma referência de altar. Você tem uma referência de altar? Quando você vem na igreja, você olha o louvor, olha a pregação e diz: eu não gostei dessa pregação. O louvor estava meio desafinado. E qual é a sua referência de louvor, adoração, palavra? Hoje eu não senti Deus. Hoje eu não senti Deus falar comigo. Qual que é a tua referência de altar? Você sente Deus falar lá na tua casa também? Ou você é aqueles caçadores de profetas, caçadores de palavras reveladas, que você sente só quando dá aquele rodopio, fala em línguas e
fala o seu nome e RG. Ou você tem uma referência de altar. Ou você na segunda-feira você está lá orando ao Senhor, meditando na palavra. Na terça-feira você está intercedendo pelo seu filho. Na quarta-feira você está intercedendo pela igreja. Na quinta-feira você está no grupo de estudo. Na sexta-feira você está orando a Deus, pedindo a Deus uma revelação. No sábado você está ansioso para chegar na casa de Deus. E quando chega no domingo, ainda que o louvor é desafinado, ainda que o pregador erre no português, você sente a presença de Deus, porque você tem uma referência no altar. Deus usa quem quer, como Ele quer. Muitas vezes nós criticamos o pastor pelas suas atitudes ou pelas suas tomadas de decisões, porque nós não temos referência de altar. Nós não temos referência de autoridade, de reconhecer que nós estamos debaixo de um pastoreio. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Se o pastor manda para a direita, a ovelha vai para a direita. Se o pastor manda para a esquerda, a ovelha vai para a esquerda. Quem não vai é bode, não é ovelha, porque a ovelha atende a voz do seu pastor. Então, muitas vezes nós estamos num culto como esse, como o pastor falou aí, como parece que foi batizado num balde de vinagre, parece que tomou um limão puro, está com cara de azedo. Por quê? Porque não tem referência de altar. Não dá um glória a Deus, não dá um aleluia. Fica aí com esse queixo de concreto, língua de aço, porque não consegue dizer aleluia. É pesado dizer aleluia, glória a Deus, amém. É difícil levantar as mãos, porque não tem uma referência de altar. Abraão tinha uma referência de altar, e quando ele viu Melquisedeque, rei de Salém, versículo 18 do capítulo 14, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão, vinho, era sacerdote, Deus Altíssimo abençoou ele e Abraão e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou a teus adversários, os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me isso aqui não, essa parte não, vamos lá. Ele reconheceu Melquisedeque, mesmo não indo à igreja, mesmo não tendo uma referência de pastor, mesmo não tendo a Bíblia ainda impressa para ele ler. Quando apareceu um sacerdote, quando apareceu o homem de Deus, quando apareceu o sacerdote diante dele, ele reconheceu, ele se prostrou e ele entregou tudo, entregou os dízimos. Sabe, quando nós temos referência de altar, não é difícil obedecer. Quando nós temos referência de altar, não é difícil obedecer uma palavra do pastor, não é difícil obedecer uma promessa, uma ordem de Deus. Abraão, ele tinha referência de altar, por isso foi fácil para ele reconhecer o sacerdote, reconhecer que ele estava num ambiente espiritual ali. Foi fácil para ele fazer mais um altar, foi fácil para ele sacrificar, foi fácil para ele, depois de ter recebido a promessa, levantar de madrugada, pegar o seu filho, o seu único filho, a promessa que Deus tinha dado a ele, pegar, colocar ele na sua locomotiva, ir até o monte, colocar Isaac no altar e levantar sua cutela. Foi fácil para ele, porque ele sabia, ele tinha referência de altar. Ele tinha no seu coração: eu vou colocar o meu filho aqui, eu vou sacrificar o meu Deus Altíssimo, aquele que me chamou da terra dos meus pais, aquele que me tirou do meio da idolatria, aquele que me tirou do pecado, aquele que me tirou do vício, aquele que me tirou das drogas, aquele que me tirou da prostituição, aquele que me tirou da mentira, aquele que me tirou do laço da morte do passarinheiro. Ele me tirou de lá, me trouxe aqui na igreja, então eu reconheço quem é ele, então eu posso entregar tudo para ele, porque ele me deu tudo dele para mim. Ele falou assim: eu vou entregar meu filho, e eu tenho certeza que esse Deus vai ressuscitar o meu filho, porque a promessa dele não volta atrás, a palavra de Deus não volta vazia, ela volta trazendo os frutos para a qual foi designada. A palavra do Senhor para Abraão foi: vai ser bênção, multiplica, você vai ser pai de nações, de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora pega o seu filho e mata para mim. Era incoerente ele ser pai de multidões e matar o filho. Então ele sabia que se ele matasse o filho naquele altar, Deus poderoso, aquele que deu a palavra lá atrás, que não volta atrás, tinha poder de ressuscitar o seu filho de novo. Então ele levantou o cutelo, e quando levantou o cutelo, o anjo disse: Abraão, olha lá, eu tenho
o sacrifício preparado para você. Não precisa matar a sua promessa. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Então eu te convido nessa noite a colocar aqui no altar a tua promessa. Mas é literalmente no altar. Eu te convido a vir colocar no altar a tua promessa. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te prometeu. Ainda que não se cumpriu ainda. O que Deus te prometeu? Vem aqui, traz no altar, em nome de Jesus. Levanta do seu lugar, em nome de Jesus. Vem trazer no altar aquilo que Deus te deu. Um dia eu estava em Trindade, Goiás, em congresso de missões, Missão Cristã Mundial. Quem não conhece o pastor José Rodrigues? Ele deu a sua vida por missões. Ele abriu aquele ministério Meninas dos Olhos de Deus. Ele ia na Índia, um grupo de missionários ia na Índia. Pegava meninas de rua, que eram largadas pelos pais ou eram vendidas ao mercado de prostituição. Esses pastores iam lá, compravam essas meninas. E compram ainda essas meninas até hoje. Trazem essas meninas para casa. Dão aula para elas, estudo, ensino básico, ensino fundamental, médio. E formam essas meninas como muitos doutores, advogados, médicos, missionários. Missão Cristã Mundial. Estava lá e o pastor José Rodrigues fez esse mesmo apelo. Vem aqui na frente. Você tem uma promessa? Quem é maior, a promessa ou Deus que te prometeu? Eu quero que você derrame no altar a sua promessa. Entrega para ele. Fala que você não quer mais. É dele, não é sua. Um casal levantou do banco, deitou no altar. E o pastor José Rodrigues falou: o que vocês estão fazendo aqui? Eles falaram: estamos entregando a nossa vida. A partir de hoje nós não vamos voltar para casa, nós vamos para a missão. É daqui para lá. Falou: Deus está recebendo, em nome de Jesus. E naquela noite eu me levantei do banco, fui até o altar, falei: Deus, eu entrego aqui o meu chamado ministerial, chamado missionário, chamado de pregação. Muitas vezes esse chamado se tornou um ídolo para mim. Então hoje eu entrego nas tuas mãos. E Deus tomou nas mãos dele e hoje eu estou aqui para ministrar essa palavra para você. Outro dia nós estávamos, rapidinho, eu vou falar e você vai sendo ministrado aí pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, entra no espírito de oração. Você que não veio aqui na frente, mas você tem o seu chamado, você tem a sua promessa aí, entra no espírito de oração. Tudo que eu falar aqui é porque Deus está pedindo para eu falar. Eu estava na igreja, eu dirigi um grupo missionário, e eu fui, aqui na igreja de Ribeirão, fui para Jardinópolis. Olha só, Jardinópolis. Hoje eu estou em Jardinópolis, mas eu fui lá, pregar a palavra do Senhor, levantar ali um grupo missionário, porque nós já tínhamos um grupo missionário em Ribeirão. Era um grupo missionário muito bom, né? Não era lá 100%, mas a gente visitava hospitais, a gente visitava cadeias, a gente ia na FEBEM. Nós fizemos evangelismo no meio do carnaval do Clube do Ipanema ali. Era um grupo missionário forte. E nós fomos para Jardinópolis pregar a palavra do Senhor. E naquela noite eu fiz o apelo e falei: você quer ser o líder de missões aqui nessa cidade de Jardinópolis? Levanta do seu lugar e vem até aqui. Um casal se levantou e veio na frente. Só um casal se levantou. E nós oramos por ele, nós abençoamos. E a partir daquele momento eles começaram a fazer missões em Jardinópolis. Hoje, esse casal abriu uma igreja lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. E ele tem multiplicado a palavra do Senhor lá em São Leopoldo. Quem sabe nessa noite Deus está te chamando aqui, nessa noite, aqui ó, nesse altar. Aquele moço, aquele casal foi na frente do altar, lá em Jardinópolis, numa igrejinha de tapera lá, de madeira, não tinha nem forro. E Deus levou ele para o Rio Grande do Sul e abriu uma grande igreja lá. E Deus está prosperando e multiplicando a vida dele. Hoje ele é uma referência de igreja. A igreja dele é uma referência lá no Rio Grande do Sul. Quem sabe Deus está te levantando aqui nessa noite para você vir no altar e Deus vai te levantar como referência nessa nação, como referência nessa cidade, como referência nessa igreja. Mas pense em tudo que foi pregado aqui. Agora você está como Abraão entregando a sua promessa diante do altar. Só para dizer: Deus, me dá de volta, porque eu vou operar esse ministério, eu vou cumprir essa palavra, eu vou andar sobre essa palavra. Lucas capítulo 5. Os discípulos, que não eram discípulos ainda, estavam lá pescando a noite inteira, não pescaram nada. Talvez você tenha vivido uma vida inteira diante de Deus e não colheu nada. Deus falou para Pedro: eu vou subir no seu barco,
eu vou ensinar, eu vou pregar a palavra. Depois você vai lançar as redes. Olha a sequência. Você se esforçou, não conseguiu nada. Você parou, ouviu a palavra. Agora você volta e lança a rede novamente. Depois de ouvir a palavra, você vai lançar as redes. E você vai ter uma pesca maravilhosa. Você vai multiplicar extraordinariamente. Mas depois da palavra, Pedro disse para Jesus: Jesus, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas sob a tua palavra, sob a tua palavra, eu lançarei as redes. E eu estava lendo essa palavra, sobre a tua palavra. Eu li em duas versões diferentes. Numa estava escrito sobre a tua palavra, na outra estava escrito sob a tua palavra. E para um professor de português isso é um desafio. Eu falei, como eu posso pregar uma palavra que tem duas palavras diferentes, sobre e sob? Qual que eu vou pregar, Deus? Qual que é a correta? Sobre ou sob? Mas era duas versões, era a Bíblia. Como que eu posso dizer que a Bíblia está errada? E aquilo causou uma crise em mim. E eu falei, não vou pregar hoje. Brincadeira, eu vou pregar assim. Mas eu falei para Deus, por que sobre? Ele ministrou no meu coração. Sob a tua palavra, porque a palavra é lâmpada para os meus pés. Então eu vou andar sobre ela. Sobre ela, porque ela é lâmpada para os meus pés. Eu vou andar sobre ela. E ela é luz para o meu caminho, então eu vou andar sobre ela. A palavra do Senhor te cerca por detrás e por diante, por cima e por baixo. Essa é a palavra poderosa de Deus. Se é sob ou se é sobre, não importa. Ande na palavra do Senhor e Ele vai te multiplicar extraordinariamente. Deus, em nome de Jesus, nós liberamos nessa noite, ó Pai, uma palavra de multiplicação. Uma palavra de multiplicação sobre esta igreja. Uma palavra de multiplicação sobre esses irmãos que vieram aqui na frente. Cada um tem o seu chamado individual, cada um tem a sua promessa individual, cada um tem uma palavra que o Senhor revelou no seu coração, lá quando ainda era jovem, lá quando ainda era novo, e o Senhor falou no coração deles: vai e multiplica, vai, eu vou te abençoar, vai, eu sou contigo. Então, ó Pai, opera agora na vida deles, em nome de Jesus, a tua multiplicação. Mas não é qualquer multiplicação, é uma multiplicação extraordinária, em nome do Senhor Jesus. Deus, abençoa o ministério de louvor, multiplica eles, ó Pai, em nome de Jesus, que eles possam, ó Pai, receber do alto as revelações do Senhor, e multiplica extraordinariamente esse ministério, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, multiplica esta igreja, em nome de Jesus, não somente em pessoas, mas também, ó Pai, em cristãos verdadeiros, em cristãos tementes ao Senhor. Em nome de Jesus, amplia, ó Pai, aplane os nossos caminhos, que possamos decolar a partir dessa noite, a partir dessa palavra, ó Pai, possamos andar sobre ela, oh, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, libera a palavra de multiplicação sobre a vida de cada irmão aqui nessa noite. Multiplica, seja multiplicado em nome do Senhor Jesus. O Senhor te chamou para multiplicar as bênçãos dele, em nome do Senhor Jesus, para ser referencial da glória dele, em nome do Senhor Jesus. Multiplica em nome do Senhor Jesus. Todas as palavras que o Senhor te deu, nenhuma caiu por terra, nenhuma foi esquecida. O Senhor te chama para andar sobre ela, para andar sobre essa palavra, e o Senhor vai te multiplicar extraordinariamente, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, receba essa bênção do Senhor, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não mais. Quero estar em tua presença, Agarre-o. nem que seja a última vez. Agarre-o. Se tiver que gritar, eu grito.
repete essa oração. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Então conduziu-o até fora. Venha para fora, disse ele. Olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes contar. E ele lhe disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Creia na palavra do Senhor. Muitas vezes está faltando somente olhar para o céu. Talvez você está muito cabisbaixo, olhando para o chão, olhando para as dificuldades. Olhe para o céu, olhe as estrelas. Você pode as contar? Você pode contar as estrelas do céu? Assim será a tua multiplicação. Multiplicação do quê? Multiplicação financeira, multiplicação na saúde, multiplicação nos relacionamentos, multiplicação na família, multiplicação na prosperidade profissional. Em nome de Jesus, multiplicação. Onde puser as tuas mãos será abençoado. Essa é a palavra do Senhor para a igreja dele. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos para o alto. Pai, nós te agradecemos por este culto, ó Deus. Que essa bênção, que essa unção, que essa palavra profética de multiplicação alcance cada um dos meus irmãos, cada casa aqui representada, e aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Ó Pai, entra na casa deles também, multiplica, Pai, o celeiro deles, em nome do Senhor Jesus. Basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra do Senhor e os montes se derreterão. Basta uma palavra do Senhor, Pai, e eu serei abençoado. E basta uma palavra do Senhor, Pai, e a tua igreja prosperará. Então, ó Pai, que essa palavra siga na vida dos meus irmãos, que eles possam viver essa palavra essa semana, e a outra semana, e a outra semana, e possa multiplicar extraordinariamente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito estejam conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos cessados em nome de Jesus. Pode cantar, irmãos. Canta, 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 canta. Oh, glória. Quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja